descanso em ti. Em meio à tempestade confiarei. Eu espero em ti. Eu espero em ti. E mesmo em meio às ondas não temerei. A minha vida eu vou viver todos os dias pra te amar. E mesmo em tribulações encontro forças pra adorar. A minha fé firmada está no que a Bíblia diz pra mim. Eu sou mais que vencedor. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. E não importa o que aconteça, confiarei na tua palavra. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. E sei que nada vai me separar. Nada vai me separar de ti. Pra adorar, a minha fé firmada está no que a Bíblia diz pra mim. Eu sou mais que vencedor. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. E não importa o que aconteça, confiarei na tua palavra. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. E sei que nada vai me separar. Nada vai me separar. Nada vai me separar. Nada vai me separar de ti, Jesus. De ti, Jesus. Nada vai me separar. Nada vai me separar de ti, Jesus. De ti, meu Jesus. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. E não importa o que aconteça, confiarei na tua palavra. Eu corro pra ti, Jesus. Eu danço pra ti, Jesus. E sei que nada vai me separar. Nada vai me separar. Nada vai me separar. Nada vai me separar de ti. De ti. Dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho.
mais uma live do Names aqui, sábado, mais uma vez. E, queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, que é ansiedade, né? Algo que tem afetado muitas pessoas. Então, daqui a pouco nós estaremos com a convidada especial. Enquanto isso, vá chamando as pessoas aí, vai compartilhando a live, tá bom? Para todos os jovens, adolescentes, os pais, todo mundo que tem no Facebook, vai compartilhando aí, porque esse tema acredito que vai falar o seu coração. Nós vamos ver aquilo que Deus tem para falar também nessa noite aos nossos corações, amém? Nós vamos orar e vamos louvar o Senhor, amém? Louvado seja Deus. Senhor, nessa noite nós te damos graça, Senhor. Ó Deus, te agradecemos e te louvamos porque Tu és fiel sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor incomparável. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós nesses dias difíceis, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa noite nós te pedimos, Pai, fale aos corações de todas as pessoas que estão ouvindo, que entrarão, Senhor, nessa live. Fale, Senhor, aos corações, que a Tua palavra possa ser como flecha que penetra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos te louvar nessa noite. Receba os nossos louvores, a nossa adoração, Senhor. Tudo que fazemos é para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Receba, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você está em casa neste momento, cante conosco este louvor, tá? Não se sinta sozinho. Jesus tem cuidado de você, Jesus tem cuidado de cada um de nós. Oh, aleluia. Não me sinto só, pois Sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois Sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Diga, Abba, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Seu jugo é suave e o Teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em Ti, pois o Teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em Ti, pois o Teu fardo é leve, é leve. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho.
que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Deus, abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir.
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Que bênção. Que esses louvores possam ter impactado o teu coração aí onde você está nessa noite. Queridos, a gente vai estar chamando agora a nossa convidada especial nessa noite, né? A minha cunhada, Rosângela. Ela é psicopedagoga, terapeuta e pastora na El Shaddai, né? Seja bem-vinda, Rosângela. Deus te abençoe, tá bom? Pode puxar. Aleluia. Agora deu certo. Glória a Deus. Tá bom, ao vivo é assim mesmo. Amém. Não, eu acho ótimo isso, entendeu, gente? Isso É, é fantástico. como eu disse, a Rosângela é minha cunhada, né? Ela é pastora na El Shaddai e ela é psicopedagoga. E a gente estava pensando nesses dias que a gente está enclausurado, que muitos têm ficado em casa, muitos têm seus projetos parados, muitos estão com suas vidas literalmente estacionadas, né? Aí vem uma coisa que tem incomodado muita gente e os jovens também nos últimos dias, a ansiedade. Maravilha. Maravilha, né? Eu falei com a Vanessa, estava ali atrás conversando, falei que eu sou muito ansioso, porque eu sou jovem também, né? Eu sou muito ansioso. Quando eu estou com algum projetinho para fazer, eu tenho que me controlar. Mas ela veio de pronto, quando a gente propôs o tema, falou assim: Rosângela, tem como você vir? Ela veio, queria te agradecer, tá bom? Pelo carinho, pela dedicação, porque eu sei que você faz tudo da melhor forma possível, porque você faz as coisas para Deus e Deus se agrada disso. Então eu espero que essa live seja impactante para a vida de cada jovem, porque quando você faz a live, muitas vezes muitos não estão ao vivo vendo, mas depois o Mateus edita e joga lá no YouTube, então vai ser uma ferramenta que eu creio que vai abençoar muitas vidas, tá bom? A gente está aqui cheio de perguntas. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluia. Vamos começar? Sim, mas assim, antes, eu gostaria de estar dando um recado para os jovens. Mesmo que você não estiver assistindo essa live agora, ao vivo, depois fique concentrado. O jovem que estiver assistindo, fique concentrado e passe para compartilhe com aquele que não está assistindo nesse momento, que você sabe que não está. Compartilhe com amigos, familiares. Por que eu estou dando esse recado, queridos? Porque eu acredito que teve um momento muito grande com o irmão Alessandro, com a irmã Vanessa, nessa preocupação de estar trazendo essa palavra hoje para vocês. Então, assim, o momento que nós estamos vivendo é um momento de ansiedade. Então, é necessário que você possa compartilhar algo que vem de Deus para outras pessoas. Então, eu creio que eles ficaram muito tempo pensando no que fazer de melhor para vocês através do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode começar a primeira pergunta. Amém. Aí. Vamos começar pelo começo então, né? Rosângela, o que é ansiedade? Que todo mundo fala essa palavra, né? Tá na moda, eu sou ansioso, ansiedade, mas o que vem a ser ansiedade? Então, primeiramente, vamos lembrar de uma situação nossa. Igual hoje o Alessandro contou aqui que ele, de vez em quando, ele se sente ansioso e tudo. E aí as pessoas sempre falam na palavra ansiedade sem entender uma certa situação. Vamos lembrar de algo emocional. Você que está nos assistindo, lembre de algo que passou pela sua vida e que você precisava tomar uma atitude, você sentiu a sua mão suando, ficando gelado. Vou dar um exemplo aqui
começaram a ficar gelada, e aí você começou a sentir aquela dor de barriga, e aí você sentiu que você parecia que o ar ia faltar, e o coração começou a disparar. Isso está ligado à ansiedade. Toda vez que dispara seu coração, toda vez que você sente a sua respiração parece que está falhando, todas as vezes que você sente que tem algo na sua vida que não está legal, que está mexendo com o seu emocional, é ansiedade. E assim, o que é mais interessante é que tem pessoas que elas conseguem controlar a ansiedade de uma maneira muito tranquila. E quando o Alessandro falou, eu fico muito preocupado. Então, ele é adulto, um adulto jovem, né, gente? Vamos voltar. Um adulto jovem. Me ajuda aí, me ajuda Isso. aí. Então, se a pessoa que já passou por esse momento jovem, e que agora é um adulto jovem, já passou pelo momento da puberdade, dessa parte física, dessa parte hormonal, ainda continua sentindo, é porque a ansiedade, ela acaba fazendo parte do dia a dia em um certo momento. Agora, para você que é jovem, é muito pior. Para você que é jovem, o negócio é muito pior. Aí fala, por quê? Porque você já está sofrendo algo que é físico. Você já está recebendo muitas coisas através do seu físico. Você já recebe uma mudança hormonal. Então, vai acontecer. Então, para que vocês reflitam, que a gente tenha, assim, firmeza no que é ansiedade, é o seguinte. Grava aí. Respirei, fiquei com fadiga, meu coração acelerou, parece que o ar faltou, parece que eu estou com uma preocupação intensa de algo que tem que resolver, que não vai ser resolvido. Isso já é o princípio da ansiedade. Então, assim, para que a gente venha afirmar de uma maneira bem maravilhosa e espiritual na nossa vida, vamos focar na palavra, que diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 5, no verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele, querido. Isso vai acontecer. Lança sobre ele. Pastora, a gente vê também aqui na palavra do Senhor, né, Davi trazendo no Salmo algo sobre a ansiedade, né? Você vê que é normal. A palavra do Senhor tanto relata pessoas, né, que passaram por esse momento, quanto nos ensina, né, a não ser ansiosos. Então a palavra do Senhor em Salmos 13, 2 diz assim: até quando terei ansiedade e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Então você vê a preocupação de Davi naquele momento que ele estava passando, de extrema ansiedade também, né? Em relação às coisas que ele estava vivendo. E você vê essa conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque eu li a palavra em 1 Pedro, então é o Espírito Santo falando após a vinda de Jesus. E lá, o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento da mesma maneira. Então tem muitas pessoas que falam, não, mas quando Jesus veio, ele levou sobre si todas as enfermidades. Realmente, mas existe algo dentro da sua vida que você tem que prestar atenção. Você é humano. Então, ele levou sobre si todas as enfermidades a partir do momento também que você coloca tudo à disposição dele. Porque ele leva mesmo, ele cura, ele trata, ele salva. Mas a palavra diz o que foi lido aqui, coloca sobre ele. Então, é uma das coisas importantes que está falando. Olha para você ver a vida de Davi, conforme a irmã Vanessa falou ali. Ele estava angustiado pelos inimigos. Quantos inimigos nós vamos ter nas nossas vidas? Quantos inimigos? Muitos inimigos. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente não é anormal porque a gente é ansioso. Porque muitos jovens vão estar ouvindo isso aí. Poxa, pensei que era só eu. Pensei que só eu sentia isso. É normal, mesmo você sendo cristão, você confiando em Deus, é normal você sentir essa ansiedade. Agora o que muda então é a nossa perspectiva. Quando nós nos sentimos ansiosos, nós devemos voltar-nos para Deus e entregar essa ansiedade ao Senhor, porque Ele vai conduzir a nossa vida. Lembra não é isso? A palavra? Não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis inquietos por coisa alguma, porque Deus já está falando isso. E lá no Salmo 37:5 ele dá essa mesma resposta. Ele fala isso mesmo conosco. Ele fala assim: confia nele, entrega teu caminho a ele, tudo mais ele fará.
Então assim, para que eu vou ter ansiedade se eu tenho um Deus todo-poderoso, soberano, que conhece todas as coisas, que sabe tudo, que é o alfa, o ômega, que tudo se inicia nele, encerra nele? Para que eu vou ter ansiedade se ele pode fazer tudo? Se ele pode fazer todas as coisas? Então, queridos, põe isso no seu coração. Inicia nele, ele é o alfa. Encerra nele, ele é o ômega. Glórias a Deus. Então, diante disso, diante do que a Alessandra falou aqui, então é normal, né? É normal ficar ansioso. Inclusive, tem uma das respostas nossas, uma das perguntas que eu acredito que vocês devem estar direcionando aí, sobre essa questão da normalidade, que nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Mas, já respondendo, é normal, não é nada que seja normal. É um exagero, né? Algo assim que descontrola, né? Quando passa do limite que prejudica, né? Na verdade. Exatamente. É exatamente isso. Tem a terceira pergunta aqui. Então, como superar nossos medos? Né? Um jovem mandou aqui pra gente como superar nossos medos. Então, diante de todas essas coisas. Tá, então antes da gente responder a terceira pergunta, já que a Vanessa e o Alessandro iniciaram com essa normalidade, a gente vai falar um pouquinho sobre essa normalidade. Já que você já falou sobre essa normalidade, que é muito interessante, pontual e está ligada à primeira pergunta, certo? Então a gente vai falar só um pouquinho. Lembra quando eu falei do Salmo 37:5? Confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, tudo mais Ele fará? Então, aí vamos ligar essa normalidade. Quando o Alessandro fala é normal, a Vanessa fala é normal, mas existe algo em relação à questão do seu emocional que está ligado ao intrínseco, que é a questão interina. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acho fantástico. A palavra de Deus diz no capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, que Deus, ele soprou o Espírito. Ele moldou o homem, depois ele sopra o Espírito. Então, nós somos feitos com um sopro. O fôlego veio de alguém. Agora, imagina, o teu espírito tem um fôlego do soberano. Nossa, isso é fantástico. Então, o seu interino tem um fôlego do soberano. Então, é normal eu sentir ansiedade? Mas mais ainda é normal eu colocar tudo isso na mão de Deus. Por quê? Porque o fôlego que eu tenho é dele. O poder que está aqui dentro de mim, que faz eu conversar, que faz o Alessandro conversar, que faz você estar aí assistindo essa live, esse poder não é meu, esse poder não é nosso, esse poder é dele, soprado para poder gerar vida. Então assim, sentir medo é normal, mas controlar a sua ansiedade aqui é o legal. Vou dar um exemplo nesse período de pandemia. Pensa o tanto de gente que está preocupado. Passou a quarentena preocupado, está todo mundo preocupado. E as pessoas, elas tendem, Vanessa, elas tendem, Alessandro, a ouvir muitas coisas negativas. E quando aparece algo positivo, ninguém presta atenção no positivo. Por exemplo, morreu muitas pessoas, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí vem algo bem positivo. Algo positivo para tirar esse medo, para tirar essa ansiedade, falando, olha, tudo agora está sanado, mas as pessoas estão tão carregadas com as coisas negativas, que o que é positivo, que fechou aquele monte de coisa negativa, não funciona mais. Aí eu costumo dizer o seguinte, você tem uma janelinha que chama janela killer, são as memórias ruins. Essas memórias ruins vocês não vão conseguir tirar de vocês, isso é fato. Mas aí, se você está colocando só coisa negativa dentro de você, a memória killer vai ficar lá dentro. E a light, que é a da alegria, que vai te ajudar, que está ligada muito, eu falo que a light é ligada ao Espírito Santo. Essa light nunca pode fechar. Ela fica fechada e a outra fica aberta. Então, o que acontece? Você só pensa no medo. Falando sobre isso, você falando aqui, eu lembrei de uma situação que houve comigo. Eu estava internada, né, por causa de algumas complicações de saúde e eu estava vendo um filme, levei o notebook, estava vendo um filme e um médico chegou para mim e falou assim, o que você está vendo? Primeiro ele falou assim, eu trouxe um negócio para você, uma surpresa. Nunca um médico fazer isso, né, e eu já adulta e tal. Aí ele ainda fez a brincadeira comigo, bate aqui. Aí eu bati, era um chocolate. Aí ele me deu e perguntou, o que você está vendo? Eu falei, eu estou assistindo um filme. Ele falou, não é para você ver filme de terror, nada que vai te causar medo. Você tem que ver filme para te fazer feliz, para você sorrir bastante, porque aí rapidinho você vai sair do hospital. E eu achei interessantíssimo ele ter falado isso comigo, né? Porque geralmente os médicos, eles dão o diagnóstico e vão na visita, mas não se interessam por essa parte, né?
Aí depois eu fui descobrir que ele era um médico cristão. E eu fiquei maravilhada com isso. Eu falei, olha que cuidado, né? Aleluia. Tá vendo? Então ele entendeu o princípio. O princípio é esse. Eu trabalho o meu interior. E trabalhando o meu interior eu fico fortalecida em Cristo. E aí, uma das coisas que eu acho lindo, gente, é que Jesus é um Deus de alegria. Se ele é um Deus de alegria, quando o médico fala isso pra você, ele está dizendo justamente isso. Olha, Cristo é um Deus de alegria. Quando você começar a ver filme de alegria, que você ri, que você está trazendo mais ainda essa espiritualidade para você. Você está criando uma conexão do seu espírito com o Espírito Santo, que é um espírito alegre, que é um espírito que dança, que é um espírito que fala em línguas, que é um espírito que vira para você e te dá dons, que te dá presentes. Então assim, pensa, uma pessoa alegre, ela dá muitos presentes. Ele é alegre demais, ele dá presente. Ele fala, eu dou presente para todo mundo. Os frutos do Espírito Santo são presentes. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, isso é regozijante. Isso que a gente está falando aqui, eu me lembro que lá no Rio de Janeiro a gente vivia um clima de tensão, né? Que eu pensei que não fosse experimentar mais. Eu falei, tô indo para Pirapora e chegar lá é tudo alegria, vou montar na minha bike e vou ficar feliz para sempre. Mas esse momento de pandemia me trouxe de novo, não que eu tenha ficado assim, mas eu vejo que as pessoas estão assim, com muito medo mesmo, e ficaram em casa. Muitos ficaram em casa, quem pode ficou em casa, quem não pode está indo trabalhar com os cuidados e restrições impostas pelas autoridades. Mas eu queria entender isso, como eu faço para superar, para blindar a minha mente, para perceber, porque muitas vezes, como eu disse, eu já percebo quando eu estou ansioso. Se eu tenho um projeto, eu começo a ficar ansioso, aí a Vanessa percebe também que eu estou ali muito pensando, escrevendo, ela fala, vem cá, vamos ver um filme, a gente senta, aí eu tenho que deixar tudo. Eu aprendi já a fazer isso, eu aprendi a identificar quando eu estou ansioso, para que eu possa tomar medidas, para blindar a minha mente, para desacelerar, para pensar em outras coisas. Como é que a gente faz isso? Uma das coisas que eu acho interessante, assim, porque eu estou falando de uma pessoa, eu sou assim, sabe? E esses dias eu tenho aprendido muito com Deus em relação a essa questão da situação, porque uma das coisas que a gente precisa ter é rotina. Rotina, isso é fato. E assim, dentro da sua rotina tem que ter oração. Aí quando você levanta, é uma coisa que assim, eu aprendi, eu costumo dizer que as janelas lá de casa, por isso que eu falo, eu não quero janelas killer na minha vida. Eu costumo dizer, deixa a janelas killer fechada, que se abram as janelas light e as espirituais nunca fecham. Aí as janelas, quando você começa a deparar com isso, para você superar o medo, você começa a observar todas as coisas que vai te envolver e que não é negativo. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, estou super atrasada, eu preciso fazer algo, mas eu gerei o problema do atraso. Agora, quando não sou eu que gero o problema, e assim, eu estou saindo no horário certo, mas o pneu da bicicleta fura, ou o pneu do carro fura, puxa, o pneu do carro fura, eu tenho que chegar. Só que você tem que começar a pensar o seguinte, olha, eu não gerei o atraso, mas algo aconteceu. Então você tem que começar a blindar isso, olha, a partir desse momento, então, se todas as coisas estão na mão do Senhor, e se não era para eu chegar neste momento, tudo está dando para eu não chegar, então é para não acontecer. Aí em Romanos 8:28, ele fala isso conosco, ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando coopera para o bem, do grego fala assim, em tudo Deus ajuda. E aí a partir daí você vai aprendendo, eu vou até abrir aqui a palavra, no livro de Deuteronômio, ele fala com a gente assim, muito legal sobre essa questão da blindagem, essa questão de você estar superando seus medos. Abra sua Bíblia aí, se você estiver na sua casa, no Deuteronômio, no capítulo 31, no verso 8. Deuteronômio 31, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Então, uma das coisas da blindagem é fé. Fé na cruz, fé em Cristo. Você lembrar que Ele passou todas aquelas ruas ali, com uma cruz nas costas, lembrando que Ele levou sobre si. Então, uma das coisas é fé. É acreditar que Deus é que vai adiante de você.
E aí por isso que é necessário, Alessandra, a gente ter rotina. Vou iniciar orando, vou fazer isso. Outra coisa, eu sou péssima com agenda. Péssima. Mas eu aprendi uma coisa que é bom para mim. Quadro. Eu coloco no meu quarto um quadro e lá eu tenho os horários do que eu tenho que fazer. Porque eu levanto e eu vejo o quadro. E a agenda eu não folio. Então, se às vezes a gente tem uma certa disciplina, então o que é bom para poder me ajudar nisso aí? Vai começando a superar seus medos, entendeu? Entendi, porque eu dei um exemplo de alguém que está ansioso porque a mente está muito cheia de coisas para fazer. Mas eu também posso estar ansioso porque minha mente está vazia, né? Exatamente. Porque minha mente está ociosa. Leva a isso. E é interessante, por exemplo, vou dar um exemplo de jovens. Está em casa, período de quarentena, não tenho nada para fazer, não tenho como fazer. Não, faça alguma coisa assim, você tem algo para fazer. Eu costumo dizer para os meus filhos, estuda, tem tantos cursos gratuitos. Faça alguma coisa que melhore sua vida. Lá em casa a Júlia lava a louça, lava o banheiro. É uma dica, hein, pais? É ótimo. Vocês que estão vendo essa live aí, os jovens que estão em casa ociosos, tem tanta coisa para se fazer numa Agora, casa. É interessante, ele está falando de lavar louça, mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu lavo louça, eu consigo ficar mais tranquila. Supero o medo. Eu posso estar com uma preocupação muito grande, porque a janela a cozinha da minha casa, ela dá para a janela. E a janela dá para ver o céu. Então, enquanto eu estou lavando a louça, eu falo, eu sei que o Senhor está me olhando, eu sei que o Espírito Santo está me vendo. O Senhor sabe que eu não gosto de lavar a louça, mas eu estou aqui porque eu quero conversar com o Senhor. Aí Deus olha e fala, tem sabão naquele copo. Aí nesse meio tempo a louça fica toda pronta. Então é muito importante. Uma das coisas que eu gostaria de deixar para vocês jovens entender isso, é muito importante você também reconhecer que você é frágil, que você é ser humano, você é passível de erro, mas tem como resolver. Existe um Deus soberano, poderoso, que soprou um fôlego de vida em você. Ele resolve sua situação, ele te direciona, ele consegue fazer com que você internamente mude uma história que poderia parecer uma história de fracasso, mas não é. Lembra que Cristo falou, eu sou a vitória? Não é nele que tem a vitória? Ele falou. Jesus Cristo, ele já falou que ele é a vitória. Ele já falou que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Se ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e nele nós somos mais que vencedores e vitoriosos, para que a derrota? Aleluia. Engraçado que nesse período que a gente está recolhido, né, em casa, algumas pessoas estão, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu estou sem tempo quase para dormir. Mas assim, algo que me chama a atenção na palavra do Senhor, e eu gosto muito desse versículo, a gente tem aprendido, e esse versículo é sempre repetido aqui nos cursos da ISEC, e pelo pastor Wilson, né, um beijo para ele, um abraço. E é um versículo que fala lá, que está lá em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então é a blindagem, olha, Deus é tremendo, né? Coisa linda. É a blindagem nossa da nossa mente, né? Transformar a nossa mente todos os dias. Então esse é o tempo que a gente está vendo, que as pessoas estão mais em casa, com mais tempo. Aí é que você teria que recorrer muito mais à palavra do Senhor. Exatamente. E a maioria das pessoas, elas ficam ouvindo áudio, ou então vendo vídeo de coisa ruim. Enquanto Deus está falando conosco, vou te dar vitória, você é mais que vencedor, você terá vida em abundância, a pessoa pegou a parte da aflição. Eu costumo dizer o seguinte, Jesus falou que no mundo tereis aflições, tereis, mas ele falou, depois da vírgula, ele fala assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele está querendo dizer, você é mais que vencedor em mim. Aí as pessoas pegam a parte da aflição, colocam no bolso, coloca no coração, esquece o resto. Todo lugar que vai, eu estou aflito, eu estou passando mal. Não, gente, tira a parte da aflição, olhe para a abundância, porque assim, aquela cruz que Jesus falou, pega a tua cruz e me siga, ela vai ficar leve, porque a cruz maior já foi conquistada por nós através da graça. Aleluias. Agora, pastora, a gente pode ficar livre da ansiedade? Esse é um fato muito engraçado. Ela está lá, ela existe, muitas pessoas têm, eu também, mas a pergunta é, eu posso ficar livre da ansiedade? Então, os estudiosos, ultimamente, eles estão fazendo artigos falando que esse tempo está sendo pior, né?
As pessoas, em vez de ficar mais calma, lembra, fazer uma lembrança, se tiver algum adulto assistindo, vai lembrar que muita gente fala assim, antigamente o tempo era tão mais devagar, antigamente a vida era tão mais tranquila. Meu avô tem 94 anos, ele fala isso, antigamente tudo era mais calmo. Por quê? A mídia, todas essas questões que você está vivendo, o mundo já tem tribulação suficiente. Ele é incerto, ele é duvidoso, ele atrapalha a gente em certos momentos. Só que aí, por causa disso, está tendo a crescer. Mas é como se livrar? Com tudo que a gente falou antes. Se apegando a Deus, tendo fé, crendo. E uma rotina espiritual que seja verdadeira em Cristo. Vou explicar por quê. Por exemplo, às vezes eu vou muito à igreja, eu oro muito, eu falo com Deus e eu converso e tal. Aí de repente vem uma pandemia de um vírus invisível. Aí tudo aquilo que eu tinha de orar, de cantar, acabou. Por quê? Porque eu fazia aquilo, mas eu não fazia com essa firmeza em Cristo. Porque aí nesse momento eu deveria estar falando assim, gente, então agora é hora de orar mesmo. Nós estamos na nossa casa, fazendo alguma coisa que fosse diferente. Não, as pessoas se recolheram e elas começaram a entender, o mundo acabou, o mundo vai acabar. Não, entendeu? O que você está falando tem tudo a ver, porque Deus, o pastor Roberto falamos sobre isso, que Deus está nos dando agora, né, um momento para provar tudo aquilo que dizemos ao Senhor antes disso tudo acontecer, que nós confiamos nele, que nós esperamos nele, que ele é o nosso auxílio, que ele é o nosso escudo, e muitos estão fracassando em confiar, mas é a prova, né? Essa pandemia está separando os homens dos meninos, né? As mulheres das garotas, porque a gente tem que crescer. A gente estava numa home, que dia que foi? Quinta-feira? Não, terça-feira, feriado. A gente estava lá, todo mundo reunido, do pessoal do Ministério de Louvor, e a gente falou sobre isso. O pastor passou uns vídeos pra gente, uns áudios pra gente ouvir, e um dos áudios falava sobre crescer. Crescer dói. Por isso nós crescemos devagar. Imagina, se a gente começasse do nada aqui, bebê começasse a esticar, os ossos a crescerem, a pele a esticar, que dor seria essa? Mas a gente cresce devagar. Ninguém está propondo um crescimento louco, sem bases, não, crescimento. Mas a gente tem que crescer. E aqueles que cresceram em Cristo têm passado por esse momento diferente. Mas muitos que não cresceram antes estão crescendo agora. Para você ver como que o sentimento e a emoção traz para a gente algo revolucionário, né? Muitas pessoas, elas têm um sentimento só de exclusão, um sentimento de tristeza, tudo delas é ruim, é negativo. Aí muitas vezes a mesma pessoa vê um olhar de maneira diferente. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu acho muito tremendo como Jesus, ele trabalha com os discípulos. Ele faz a pergunta para Filipe: e o que a gente pode fazer? Como assim, olha, tá cheio de gente aqui, o povo tá com fome. Aí Filipe vai dar uma resposta totalmente negativa, nem 200 denários vai dar para poder arrumar, vai ter como alimentar. Aí vem Pedro, ele já vem com um olhar positivo. Ele fala: olha, eu encontrei um menino aqui que está com pães e peixe, eu vou levar ao dono do milagre. Pedro já vem com uma alternativa completamente diferente. Aí ele fala: olha para você ver como que as pessoas têm comportamentos diferentes na mesma crise. Pedro chega lá e fala bem assim: olha, só tem isso aqui, o que a gente pode fazer com isso? Ele está fazendo uma pergunta para Jesus. Ele está falando: Jesus, eu sei que o Senhor pode. E o que eu acho mais interessante é o menino. O menino não aparenta, não tem nome, não tem nada, mas o menino se dispõe. Porque ele poderia falar: não, esse pão é meu, esse peixe é meu, não vou deixar ninguém não. Mas ele também tem uma personalidade muito light. Eu vou levar, o discípulo está indo, vamos lá, entendeu? Então é isso que Deus fala, é a mesma crise. Só que tem pessoas que vão passar de uma maneira diferente. Então é esse crescimento que é necessário. Tem sim. Nós vamos fechar aqui com uma historinha. Então, você falando sobre isso também, sobre a crise, né, em dois momentos diferentes, a gente traz a memória também, Daniel. Né, Daniel já tinha uma rotina de oração. E quando Daniel, né, aconteceu que ele foi preso, todas aquelas coisas para ser jogado ali na cova, foi uma situação, né, inusitada, diferente.
aconteceu uma crise sobre a vida dele, mas a rotina de oração, ele permaneceu fiel da mesma forma, não mudou o seu pensamento, e Deus o livrou daquela, né? É a questão do emocional, é a confiança. A confiança. Então, a rotina dele com Deus não abalou ele, né, de maneira nenhuma. Jesus, ele fala no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 14, ele fala assim, deixa a minha paz. Olha, pensa bem, Jesus está deixando para nós a paz dele. E a maioria das pessoas não pega a paz de Jesus, pega a sua paz. Não é a nossa paz, é a dele para nós. Aí então a dele nos conforta, nos tranquiliza. Quem é assembleano sabe disso. A paz do Senhor, irmão. Aí. É Jesus, Amém. é a paz que Jesus deixou. Então assim, vamos lembrar que tem uma historinha que eu gostaria de contar para vocês, para a gente estar fechando aqui esse momento em relação à questão dessa blindagem que a gente precisa criar na nossa mente. E assim, eu lembro que quando eu estava lendo essa história, achei muito interessante porque o pai da menina era médico. O Eduardo, ele era médico pediatra, e a menina, se eu não me engano, ela chamava Ana Clara, tinha uns 16 anos. E sabe aquela adolescente que você fala e ela só escuta, mas não ouve? Porque escutar é escutar um monte de barulho. Ué, é a Júlia? É a Mas Júlia? ouvir é quando você ouve o que a pessoa está falando e Vai reflete. me matar, Júlia, que eu zoei ela Reflete, muito né? hoje. Então, aí ele sempre falava com ela, explicava tudo, falava que ela estava emocionalmente muito ansiosa e que ela precisava ouvir o que ele estava falando, e ela nunca ouvia. Aí num dia eles resolveram fazer uma viagem e a noite estava muito escura e começou a chover. E ela no carro, ela começou a ficar apavorada. Ela, a gente vai morrer. E começou a gritar, ele, gente, é trovão, é raio. Aí o carro vai e atola. Quando o carro atola, essa menina entrou em crise. E ele ficou assim, meu Deus, ela tá muito nervosa. Aí virou para trás e brigou com ela. Ela começou a chorar. Aí ele ficou pensando, o que eu faço? Aí o Espírito Santo deu uma ideia para ele. Começa a falar com ela das coisas boas. Aí ele falou bem assim, Ana Clara, dá uma olhada naquela árvore. Ela olhou. Tá vendo como ela é alta? O raio, ela é o foco do raio. Sabia? E começou a contar a história para ela. Sabia que as árvores, ela atrai o raio? Então se ela tá tão alta, o raio não pega no carro. Aí ela começou a prestar atenção. Olha, Ana Clara, você lembra que toda vez que para a chuva, os passarinhos disparam a cantar? Porque eles se alegram com a chuva. Imagina, você gosta de comer verdura? Ela gosta, fruta, gosto. Então, e se o lavrador não tivesse chuva? Ele começou a mudar o foco dela. Aí quando começou a mudar o foco, ela começou a mudar tudo aquilo. Aí ela virou para ele e falou bem assim, pai, eu entendi. A partir do momento que eu me entendo, pai, que eu começo a refletir, o Senhor mudou meu foco. Ela mesma falou, o Senhor mudou, pai, eu agora não estou lembrando mais da chuva, da tempestade. E aí, quando ela olhou para o tempo, tinha passado. E ela, eu não vou pisar na lama. Ele, pisa, vamos sentir a lama, porque o carro está atolado. Aí ela sentiu a lama, aí ele levou um escorregão e caiu, e ela escorregou também de propósito. Chegaram na casa dos avós todo lameado. Só que assim, o que eles viveram não foi um momento de crise, foi um momento de alegria. Começou com crise, mas virou outra coisa. É o que Deus fala conosco. Pega todos esses momentos seus que você está achando que é crise, coloca na minha mão. Começa a falar comigo, eu tenho certeza que vai resolver. Lembra aquele louvor que todo mundo gosta de cantar? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é... Não, o povo só canta, viu? Tem muita gente que só canta. Tem gente que fala, ai meu Deus, se não fizer... Não, se não fizer, continua na soberania, continua no amor de Deus incondicional, continua tratando a gente do mesmo jeito, porque Ele nos ama. E o que a palavra diz? Nada vai arrebatar da mão de Deus, do amor que Ele sente por Aleluia. nós. Aleluias. Queridos, blinda, pensando no Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida. Coloque suas angústias na mão dEle. Fale com Deus. Entenda que o seu coração é um coração humano, mas o coração de Deus que bate em você é um coração espiritual de um Deus soberano. Aleluia. Aleluia. Eu queria te agradecer, tá, Rosângela, por você ter esse... É estranho te chamar de Rosângela, porque você é Ninha, desde que eu te conheço. O apelido é Ninha, viu, gente? Mas o teu conhecimento, tá, o teu carinho, a parte espiritual que você trouxe pra gente nessa Glória noite. a Deus, aleluia. Eu costumo dizer que fazer live é ficar para sempre ecoando aí pela internet da vida aí, né? E eu creio que depois que o Mateus editar essa live, aqueles que não participaram, que não viram, vão participar,
e vão sentir, né, no que a gente colocou aqui hoje, a presença do Espírito Santo de Deus. Então o que a gente fez aqui hoje foi uma coisa séria. Verdade. Séria. Isso mesmo. Que vai ficar para sempre aí ecoando aí, ajudando pessoas que a gente nem sabe que serão ajudadas. Quando eu comecei no evangelho assim, que eu fui para o Rio de Janeiro, eu falava com a Vanessa, eu não quero aparecer, eu não quero ser conhecido, eu quero ser aquele cara que vai estar no testemunho de alguém. A luz de candeia. Não é isso? Que está sobre o velador, que ilumina muita gente. Alguém vai dizer assim, nossa, eu não sei o nome do garoto, eu não sei o nome da live, não sei nem o nome da pessoa que cantou. Sim. Mas quando eu ouvi aquela live, quando eu ouvi aquele vídeo, meu coração se encheu de alegria, porque o Espírito Santo de Deus trabalha assim. Aleluia. Tá bom? Então nós vamos encerrar com um louvor, tá Glória bom? a Deus. Que você possa, isso, sim. Você que está vendo esse vídeo, você que viu a live, quiser fazer perguntas, mande lá no grupo pra gente, tá bom? Dos jovens da CEAF, ou embaixo do vídeo mesmo, mande a sua pergunta, porque a gente vai estar direcionando para a Rosângela e ela vai estar respondendo e a gente vai estar jogando novamente para vocês lá, tá bom? Pode perguntar, não fica com vergonha não. Verdade, viu, gente? Só a gente que é velhinho que fica aqui falando que tem ansiedade, vocês não querem falar? E eu sei que tem muito jovem que está dentro da igreja fazendo muitos trabalhos que é totalmente ansioso. E uma das coisas que eu faço muito é reparar. Eu tenho uma facilidade de observação, então eu reparo tudo. E aí, dependendo do jeito que mexe no cabelo, eu falo... Dependendo do jeito que já mostra assim, o ajeitar da roupa, eu falo... Às vezes tá conversando e eu suor descendo, tô vendo tudo. Amém, queridos? Então, até a próxima live, tá? Que Deus possa abençoá-los e o Espírito Santo possa falar ao coração de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.